Esse livro levou 10 anos para ser feito e 4 anos sendo escrito. Foi com meu apoio que a minha esposa o escreveu. Muitas vezes, enquanto ela ia de versículo em versículo através das Escrituras, ela dizia para mim: não tenho certeza se devo incluir estes versos, porque se eu fizer, as senhoras da igreja não vão gostar ou promover meu livro. E eu lhe dizia: se Deus achou que era importante colocar isso na sua palavra, você não pode excluí-lo. Então ela admitia e colocava mais um artigo controverso após outro. Estou orgulhoso do grande trabalho que ela fez. Por muito tempo desejei que outra mulher tivesse o benefício da profunda sabedoria e graça que ela tem, e que outro homem tivesse a experiência de ser abençoado por ser casado com uma noiva celestial. Debbie é minha doçura, minha melhor parte, minha melhor amiga e confidente. Ela não é passiva por natureza. Não é do tipo, deixa pra lá. Muito cedo no nosso casamento, ela desafiou minha autoridade e ocasionalmente empacou contra mim, algumas vezes com motivos razoáveis, outras vezes apenas porque não conseguia se sobrepor às suas raízes. Confesso, nós não começamos com um casamento perfeito. Nós crescemos juntos. Debbie tem opinião forte e crenças sólidas, mas aprendeu a ser uma auxiliadora em todos os assuntos nos quais um homem precisa do suporte de uma mulher. Eu nunca encontrei ou li algum autor que eu ache mais qualificado pela experiência de vida para escrever um livro sobre como ser uma auxiliadora da forma que Deus quer. Ela exemplifica tudo o que escreveu. Todo o trabalho desse livro vem com as minhas bênçãos, minha concordância do fundo do coração. Era uma vez uma garota nova e boba que cresceu para aprender a ser uma auxiliadora idônea, o segredo de Deus para um casamento celestial. Eu comecei esse livro com a frase "era uma vez", porque realmente é uma história maravilhosa que se tornou realidade. Isso pode e deve ser a sua história também. É um presente de Deus para todas as mulheres. Minha história de esposa começou há 34 anos atrás com um toque de telefone. Eu estava sentada em minha mesa de trabalho quando meu pastor telefonou, pedindo para eu ir ao encontro da igreja naquela noite. Ele, ocasionalmente, me chamava para ir com ele aconselhar as moças enquanto ele cuidava dos homens. Eu era solteira, 20 anos, e meu pastor era solteiro, 25 anos e um pedaço de homem. É claro, eu disse. Eu amava ir e ajudar. Ele era meu alvo desde que eu tinha 13 anos de idade. Embora, algumas vezes, eu pudesse ver seus olhos em mim, eu já estava desesperada para pegar o meu troféu. Com esse telefonema, meu desespero se transformou em esperança de novo. Algumas horas depois, meu velho VW Bug zuniu adentrando o estacionamento da igreja. Eu agarrei minha Bíblia e subi no seu grande e poderoso carrão e fomos dar um estudo bíblico para uma multidão de hippies. Isso foi durante o auge do movimento hippie e da descoberta de Cristo. A pílula era a novidade que fazia a cabeça dos jovens e os levava à época da irresponsabilidade. A AIDS não era ainda um fato. O tema dos anos 60 era: se você se sente bem, faça. Jovens podiam ser vistos dormindo nos parques e nas rodovias, parceiros frágeis de uma noite em progresso. As drogas entorpeciam sua consciência e destruíam sua dignidade. Mas no meio da poeira do pecado e da vergonha, Deus colocou o seu espírito e milhares desses corações doentes começaram a seguir a Deus. Para mim, foi um privilégio viver numa época onde o Espírito de Deus se moveu e frutificou de maneira tão livre. A Bíblia nos diz em Romanos 5:20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Naquela noite, nosso encontro bíblico foi em um apartamento onde um grupo de jovens usuários de drogas estava reunido. O apartamento estava cheio de jovens usando jeans muito surrados e camisetas manchadas. Meu pastor começou a lhes falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, e eles ouviam como se ouvissem o próprio Deus falando. Era uma mensagem simples, confortante e poderosa, que falava de perdão e esperança. Michael nunca fazia um apelo, porque queria que as pessoas fossem para Deus por causa de Cristo e não por causa dele. Mas ele disse que se alguém quisesse orar, poderia se juntar a ele. E naquela noite, em uníssono, todos se ajoelharam e começaram a orar. O Espírito de Deus se movia, e eu podia ouvir os jovens chorando e clamando por misericórdia. E no meio disso tudo, eu senti o meu pastor se movimentando e me dando a mão. Imagine um choque elétrico. Eu sabia que havia algo estranho e maravilhoso acontecendo, porque ele era extremamente prudente.
Ele nem cumprimentava direito as senhoras da igreja. E agora ele segurava minha mão. Eu sabia que a minha hora chegara. Ele veio calado no caminho de volta e eu não calava a boca. Sempre dava uns risinhos. Eu sempre rio dessa forma quando estou nervosa, e eu estava muito nervosa. Nesse dia, eu sabia o que estava no seu silêncio. Eu. Finalmente chegamos no prédio da igreja, onde meu carro estava estacionado. Eu saltei e fiquei no escuro esperando, mas nada. Finalmente eu falei: "Você se lembra daquele menino que foi batizado no domingo à noite?" Aquele que era tão pequeno que não conseguia ver para fora do batistério? Um dia eu gostaria de lhe dar um menino igual àquele. Você pode imaginar um homem entendendo uma sugestão, mas ele saiu do carro e em 2 segundos estava correndo. Eu entrei no meu carro, imaginando que tinha falado uma enorme bobagem. Eu o vi, então, passar correndo em frente à sua casa e desaparecer correndo de novo. Ele deu 3 voltas completas correndo ao redor da casa até recuperar o senso. Então ele correu para mim, me pegou no colo e me jogou para o alto. Nessa altura, eu estava duvidando da minha sabedoria e da sanidade dele. Então ele disse: "Vamos casar." E nós casamos. E aí começamos nossa jornada. O plano de Deus. Esse livro revela o plano de Deus para obter um casamento celestial. Ele é uma combinação das vozes de milhares de mulheres que me enviaram suas histórias de corações quebrados ou de amores restaurados. As páginas seguintes estão cheias de instruções simples, exemplos e muitas cartas de mulheres. Algumas fazendo a coisa errada e colhendo os frutos amargos, outras fazendo do jeito de Deus e bebendo da fonte da vida. Eu não sou uma conselheira, escritora profissional que coletou e compilou coisas escritas de outros. Eu sou uma esposa feliz e criativa, dona de casa e mãe e avó também por muitos anos, pela graça de Deus, achando Deus através das escrituras, da instrução de meu marido e do exemplo de minha mãe. Eu segui o plano e venho colhendo os frutos abençoados do amor por muito tempo. Eu escrevo este livro porque o que eu tenho vivido e aprendido estava restrito às minhas filhas e algumas poucas mulheres com as quais eu convivo, e Deus ordena, em sua palavra, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a serem boas esposas. Eu não vejo melhor modo de obedecer a Deus do que escrever para você sobre esse bonito plano dele. Independente do tipo de pessoa que você foi no passado, com as instruções de Deus, você poderá ser uma noiva celestial para seu marido. Você ainda pode ser a mulher dos sonhos de seu marido, e os seus sonhos serão realidade também. Você tem a chance de mudar a maneira como sua vida está passando. Algumas de vocês estão lutando contra situações de maneira tão dura e infrutífera, como se estivessem lutando com dunas de areia. Você luta com seu marido e todas as agressões verbais que você joga sobre ele ferem você também. Você está prestes a conhecer o plano de Deus para o casamento feliz. Isso funcionou para mim, para minhas filhas, minha mãe, minha avó, minha bisavó. Funcionou para muitas outras mulheres, jovens ou velhas. Não estou falando sobre um casamento maravilhoso que apenas aconteceu. Estou falando de aprender a ser auxiliadora para o seu marido. E o resultado é um casamento celestial. Você vai aprender o que Deus planejou para a mulher, o lugar de realização como auxiliadora idônea, capaz. Nós vamos discutir sobre o que a palavra de Deus quer dizer com auxiliadora, o que ela faz, o que ela não faz e a recompensa que ela pode esperar. Cada dia é uma decisão, cada hora um desafio, e ambas as respostas começam uma caminhada na direção da areia movediça do divórcio ou da rocha de ser abençoada e co-herdeira na graça da vida. Como eu expliquei acima, meu casamento começou meio espontaneamente, mas ele não era perfeito. Em nossos primeiros anos, eu experimentei uma boa quantidade de derrotas. Em uma ocasião, eu cheguei a jogar pedras no meu marido. Finalmente, eu cresci em etapas, mas ainda usava jogar palavras duras contra ele com bastante precisão para causar dor de maneira bem eficaz. Através da graça de Deus, eu descobri o caminho dele para um casamento celestial. Eu não entrei nessa ideia. Eu deixei que essa ideia entrasse em mim, graciosamente vinda de Deus. Isso foi mais duro que todo o sacrifício que eu pudesse ter feito. É meu desejo urgente dividir com vocês essa gloriosa sabedoria. Se você se voltar para Deus, peça-lhe que abra os seus olhos para a sua instrução para as esposas. Ele vai abrir a sua palavra para você, assim como ele fez comigo há muitos anos atrás. Então, como minha mãe me ensinou, assim eu ensino você.